te pedir para começar falando um pouquinho da parte histórica dessa terapia. Ótimo. A TVP, ou Terapia de Vidas Passadas, como muita gente acaba conhecendo, ela não tem um ponto marcante de chegada, mas principalmente isso se consolida lá por volta dos anos 60, em 1967. O Dr. Morris Netherton, ele era doutor em psicologia e ele acabou tendo algumas lembranças em sonhos de um naufrágio. E eram sucessivos sonhos. Aquilo, como um investigador da psicologia, né, um cientista, ele acabou se interessando por aquilo e querendo entender por que sucessivos sonhos. Então, muitos dos que estão nos acompanhando aqui podem ter, né? Olha, eu tenho um sonho de um naufrágio, um sonho de uma morte com uma determinada arma, ou me encontro naquela situação, e ele foi atrás. A hipnose já era consolidada à época, né, com todas as suas pesquisas, e durante uma sessão de hipnose, ele passando por um processo de regressão que não estava muito bem desenhado como hoje, mas ele foi voltando até que ele percebeu que ele tinha realmente lembranças de vidas passadas. Aí nisso ele conseguiu consolidar, então, por volta de 67, uma estrutura realmente da TVP, até mesmo registrando essa técnica e dando condições para que qualquer pessoa que está nos ouvindo e vendo, possa passar por isso. Ah, mas eu não tenho uma crença numa religião. Pode passar. Ah, eu não creio em vidas passadas. Não há problema algum. Ele consegue consolidar um processo regressivo de memória, alcançar esse desvelar. Alguns dos que estão nos vendo e ouvindo podem já ter falado do tal de véu de Ísis, né? Que Sim, eu já ouvi falar do véu de Ísis. Então, e esse véu de Ísis, ele está aqui, sobre a nossa visão concreta. E há um desvelar deste véu para que eu alcance, sempre lembrando, as vidas passadas, não necessariamente a última. Perfeito. Só fazendo, então, um resumo. Ou seja, independentemente de a pessoa acreditar ou não, ela pode fazer. Pode fazer. Tá. Inclusive, eu já atendi pessoas que não tinham uma crença determinada, ou estava uma somatória de crenças. Não há um desenho onde eu preciso ter, olha, você tem que ter essa crença, ou ter essa religião, ou essa espiritualidade. É óbvio, né? E quem está nos vendo e ouvindo, quanto mais elementos, ou reencarnacionistas, ou de percepções extrasensoriais, mais aproveitáveis as sessões serão. Perfeito. Muito mais. Ah, mas eu não creio em nada, eu sou cético. Ok, então eu sempre digo, se dê a chance, pelo menos, né? Perceba como você vai alcançar este processo de memória. Perfeito. O que você falou foi o início que aconteceu nos anos 60, não é isso? E aqui no Brasil, especificamente? Existe até uma associação para a TVP, existem as formações, e aí sempre alertar quem está nos acompanhando, assim como todo profissional. Quando você busca um mecânico para o seu carro, você busca um bom profissional. Sim. Quando você busca um médico, da mesma maneira. Poxa, eu quero passar para uma experiência de TVP, de terapia de vidas passadas. Busque um bom profissional. Peça para ele quais são suas formações. Existe a formação no Brasil já desde os anos 70, Nossa, com literatura vasta, bastante tempo. É óbvio que, por exemplo, quando a gente fala na TVP ou no processo hipnótico, muitas vezes as pessoas podem pensar assim: ah, eu vou perder a noção da realidade. Ah, eu vou perder o meu domínio. Mito. Não há perda nem de domínio, nem de que a pessoa vá fazer você experimentar coisas que não são agradáveis para você, a menos daquilo, e eu vou falar do processo hipnótico, que são aquelas hipnoses de palco, as hipnoses de entretenimento, Sim. Que muitos de nós vimos, ficou muito famoso nos anos 90, nos programas de auditório, onde alguém comia uma cebola achando que era maçã, fazia imitar uma galinha. Isso, claro, de alguma maneira, apesar de entreter, acaba distorcendo e deteriorando a visão do processo. Então, a gente usa a hipnose como uma ferramenta
para alcançar o processo da terapia de vidas passadas. Então, no Brasil, já existe desde os anos 70, vários profissionais atendem, e sempre lembrando, poxa, eu posso fazer online? Olha, eu digo que não, né? Porque, por exemplo, se a pessoa do outro lado tiver um processo de catarse, estiver num processo de dor, estiver num processo que eu não consigo alcançar e recuperar a pessoa, é óbvio que ela voltará, ela vai voltar ao seu local natural, mas trazendo uma série de novos traumas que não é interessante. Né? O Claro. objetivo, Além do aliás, da risco, TVP é outro, além do além risco do risco. da internet cair no meio da sessão, né? Muito bom, muito bom. É óbvio que, de novo, né, com todo esse advento tecnológico, hoje, por exemplo, eu atendo uma Pastral, creio que todos que estão, os profissionais Sim. que estão aqui, a gente atende muito online. E já aconteceu. Olha, caiu o link, aguarda um pouquinho, olha, caiu a internet, ó, a pessoa. Mas num processo desse, sempre é importante ter um ambiente controlado, reservado, onde está você e o terapeuta, e um ambiente clínico, onde você tem condições de até de quase científicos, temperatura controlada, barulho, e para que a pessoa aproveite ao máximo esse momento. Imagine só, eu passo uma vida de 10, 20, 30, 40, 70 anos no planeta, e aí eu quero revisitar vidas passadas e vou fazer isso de uma maneira amadora? Não, é importante fazer isso de uma maneira correta. Perfeito. Como funciona especificamente? Quais são os procedimentos? Enfim, o que puder ser descrito, né? Porque se esse tipo de terapia ele ajuda em doenças dessa vida. Então vamos lá. O primeiro, os procedimentos. Como Isso. eu falei no início, a gente usando a hipnose como ferramenta, a primeira coisa que eu preciso da pessoa, quando ela vem buscar a TVP, eu pergunto, você tem consciência do momento atual? Porque muitas vezes nós não temos. A gente vive num mundo rápido, automático, vasto, denso, e aí eu pergunto, você tem uma consciência do momento atual? Porque eu pergunto assim, você quer a TVP para quê? Não por quê. Ah, eu quero porque eu sei que eu sou assim, eu sei que eu fui uma rainha, eu sei que eu fui rei. Aliás, aqui alertando todo mundo, viu? Estatisticamente, não tem lugar para tanta rainha e rei. Tanto nome para pouco plebeu. Olha, não tem, tá bom? Só alertando aqui os nossos amigos e amigas que estão acompanhando. Mas voltando, então a gente pede, tenha consciência do estado atual. Quem é você? O que você faz na vida? Para que você perceba o primeiro passo. Segundo, eu vou levar a pessoa a um estado de relaxamento. E aí é outro processo. Muitas pessoas hoje não saem, não conseguem atingir o relaxamento, até mesmo na hora do sono. Ah, eu vou Sim. dormir. E a gente pega o celular e fica lá iluminado com o celular e vê rede social e vê o WhatsApp. Verdade. Então, vamos levar um estado de relaxamento. Segundo passo foi o relaxamento. O terceiro deles, que é a chamada auto-hipnose ou hipnose. E aí é que onde a pessoa pode entender, mas eu vou perder o meu domínio? Não. O estado hipnótico é um estado de foco de atenção total. Foco. Então, eu vou, claro, abaixar a frequência das ondas cerebrais para que a pessoa vá acompanhando a minha voz de olhos fechados, no ambiente controlado. A pessoa pode querer gravar a sua sessão? Pode, não há problema. Pode gravar som, pode gravar imagem e som, não há problema. Fez a ferramenta do estado hipnótico, que inclui também alguns passos, aí nós vamos regredindo, regredindo. Então, a pessoa tem 30 anos, 29, 28, vamos trazendo. Na primeira sessão, eu faço uma anamnese, um levantamento. Olha, por que você veio? Tem algo que você quer investigar? Aí a pessoa vai me dando elementos. Aconteceu comigo isso aos 25 anos, com 10 anos. Nessas idades onde a pessoa me mostra alguns pontos importantes, ali nós paramos, vamos olhando questões, sensações, pessoas que estavam presentes naquele momento. E vamos regredindo. Chegou no processo de 1 ano, meses, vida intrauterina, que é uma das mais belos momentos que a gente pode ter. A vida intrauterina é muito interessante porque ali, eu chego até a me arrepiar, porque a pessoa, ela fala questões que ela está vivendo, né, ali, de sensações com a mãe,
que podem ser felizes ou não. Sim. Ela relata momentos de tensão, momentos alegres, ou vozes que ela está ouvindo, seja de pai, mãe, Uhum. irmão, parentes. Regrediu até ali, ao desvelar daquele momento, e a pessoa revisita as vidas passadas. Naquele momento que ela revisita as vidas passadas, podem acontecer as seguintes condições. Ela revisitar a última vida realmente, dentro Tá. de uma temporalidade. Ah, nós estamos em 2023, fazendo as contas, pode ser que ela revisite lá 1980, 1970. Então, Tá. muito provavelmente foi a última vida. Pode acontecer dela revisitar uma outra vida, Tá. milênios atrás, em condições totalmente adversas e locais diferentes. Pode acontecer dela revisitar a sua morte. E aí, por isso que o profissional precisa estar muito bem habilitado. Porque você O imagina, uma pessoa que está momento da ali, morte. o O momento da momento da. morte. O Nossa, momento da morte. deve ser desesperador, cara. E Dependendo da ali, morte, claro, né? sim, sim, realmente. E, em geral, momentos de morte, ou morte, claro, tensas em função de instrumentos, pode acontecer decapitações, pode acontecer fogo, e a Uhum. pessoa reviver naquele processo de catarse. Momento que ela, então, ela vai revisitando, eu vou pedindo quase como um processo investigativo, e sempre perguntando, você quer continuar ali? É interessante para você continuar ali? Ah, sim. Então, ela vai me dando sinais. Pessoas que ela está encontrando, situações, hábitos e costumes, que podem ser hábitos e costumes que ela reproduz na vida atual. Então, por exemplo, Entendi. problemas, de repente, com vícios, de repente, problemas emocionais. Tudo isso eu vou anotando numa ficha técnica, a mesma da anamnese. A partir do momento, dentro da duração de 1 hora, que é mais do que suficiente, eu venho trazendo de volta a pessoa e dando o relato para a pessoa. E aí, esse movimento onde basta uma sessão? Não necessariamente, depende muito da pessoa. Ah, eu vou passar por mais uma sessão, por mais duas. E sempre esse feedback que eu apresento à pessoa que passou, eu peço para que ela faça quase como uma lição de casa. Tá. Perceba o que aconteceu, vá relembrando, pode me passar outros elementos que você depois, durante a semana, revisite. Ah, eu lembrei que eu fiz isso, eu relembrei que aquilo. Então, mais ou Porque menos o por aí. processo ele pode dar um trigger, como que chama? Ele pode acabar tendo um efeito de trazer outras memórias relacionadas àquilo. Perfeito, porque no momento que ela revisita aquela vida passada, as vidas passadas, é um processo novo para ela. É claro que, de novo, pessoas que têm já uma vivência reencarnacionista, já passaram isso talvez em centros espíritos, algo do tipo, ela está acostumada com esse caminho, Sim. mas não é o comum das pessoas que vêm buscar esse tipo de tratamento. Ela vem primeiro pela curiosidade, em geral, ou depois para que possa tratar, porque ela ouviu falar que alguém conseguiu vencer alguma coisa, alguma síndrome, uma questão, e aí ela precisa desse acompanhamento mesmo. Então, olha, doenças dessa vida, depressão, que é um grande elemento, né, que tem Sim. atingido pessoas. E sempre lembrando, nunca abandone o tratamento tradicional médico. A Sim. TVP ela vem somar ações positivas para isso. Então, depressão é possível, fobias de todo tipo. Ah, eu tenho claustrofobia, eu tenho medo de animais, eu tenho Sim. medo de uma sensação, de Sim. alimentos. Tem Eu tenho, gente que eu tem tenho medo de uma comer cebola. amiga, eu tenho uma amiga que ela tem um pavor, mas ela mesma admite, é um pavor que não é o normal, de barata. Ela entra num estado que ela não consegue se controlar. Ela não consegue se controlar. É um pavor, é pavor. Eu entendo. E é possível também, é claro que se a pessoa pensar numa linha tênue, mas quer dizer que a barata me atacou na vida passada? Também, não necessariamente, mas pode ser que por algum motivo a barata te rememore alguma ação, algum sentimento de nojo, de asco. Sim. Então, as doenças do dia a dia é possível tratar. Distúrbios de toda ordem, de repente, uma pessoa que tem uma gastrite a todo momento, ela não vai curar a gastrite, mas vai trazer um processo emocional para a pessoa de controle. E aí o processo Refluxo, né? Muito biológico comum. Muitas de pessoas têm a coisa refluxo. do refluxo o tempo todo. Perfeito.
questão de dores sem explicação, a tal da dor que anda, né, aqui também, a fibromialgia, a síndrome do pânico, fobias, como eu falei, vícios de toda ordem, vícios de álcool, tabaco ou vícios com drogas ilícitas, e até mesmo a questão do sono, que hoje também, né, como nós conversamos aqui no começo, é um grande mal aí dos tempos atuais, mas a questão do sono é possível você melhorar em muito a qualidade do seu sono. Perfeito. E aí, até aproveitando essa pergunta, Ed, e quem está nos ouvindo e assistindo, quando eu procuro a TVP, além de eu perguntar, você tem consciência do estado atual? Eu sempre busco assim, você está preparado para conhecer as outras vidas? Você está preparado mesmo? Não sei, não parei para pensar sobre isso. Você está preparado para aprender com as lições que você obteve lá atrás e que estão nas memórias, né? Até falando um pouquinho aqui de, vamos dizer, da kármica como um todo, os nossos registros akáshicos carregam essas memórias. A TVP não tem assim um caminho para o registro akáshico, mas como a gente acaba estudando outras áreas, existem essas memórias lá dentro. E você está preparado para reencontrar tudo isso e, de repente, ter uma reconexão com a verdade divina, né? E aí cada um aqui chama isso do nome que entender melhor, porque revisitar as vidas passadas, além de quebrar, né, de desvelar esse véu naquele momento, é entrar num tecido que não tem fim, não tem fim. Então você vai realmente revisitar locais onde a essência divina também habita e que fazem parte da sua história. Sim. E eu imagino, baseado nisso que você falou, que claro, para quem acredita como eu, e eu acredito que você também, a gente sabe que nós já tivemos muitas vidas, né? Então, é muita informação. Então, se você está indo especificamente para aquele momento, para aquela vida, é porque é algo que te marcou. Pode até ter sido algo positivo, mas eu imagino que a partir do momento que você procurou e que você está iniciando esse processo, é geralmente algo negativo que é para você corrigir, para você resolver. E Perfeito. É isso que você falou, você está preparado? Porque não deve ser fácil, né? Até teve uma palestra que eu dei algumas semanas dentro deste assunto. Aí um rapaz levantou a mão, depois ele me contou que ele era pai. Então estava o pai e a mãe. E ele perguntou se esse processo serviria para jovens. Sim. Eu falei, sim, serve. Aliás, para qualquer pessoa que a partir do momento que ela consegue ter um processo cognitivo de condução, né, diferente de uma criança pequenininha que quase está agitada, não obedece muito, Sim. Mas um jovem, uma criança que já consegue ter um comportamento um pouco mais controlado, serve. E até para que a preocupação dele, no caso, era para fazer como todo pai e mãe, né? Os nossos pais e mães também falavam a mesma coisa. Essa juventude perdida. Não, a juventude não está perdida, mas ela está experimentando um novo mundo, um mundo de tecnologia, um mundo que tem novos conhecimentos surgindo. Aliás, pessoal, até mesmo essas questões que têm surgido, por exemplo, dos quadrinhos, né, do multiverso. Né? Então, muitos desenhos e filmes da Marvel, da DC, que trazem essa questão do multiverso, nada mais é do que revisitar essas outras vidas, esses outros locais que os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos teosóficos já traziam. Na verdade, é uma releitura dessas linguagens para uma juventude. Né? Se você observar bem, é um paralelo. É um revisitar de mundos. Eu existo neste mundo e existo no outro mundo também. E certamente que sim. Sim. Como separar as memórias de vidas passadas desse efeito chamado Mandela, que são as falsas memórias? Perfeito. E é bem interessante, tem muito material sobre o efeito Mandela, como saber diferenciar. Então, quando a pessoa vai lá, revisita, né, o processo... Será que todo mundo sabe o que é o efeito Mandela? Se você tiver até mais propriedade para falar, pode explicar, viu, Ed? Não necessariamente, mas pelo que eu lembro, o efeito Mandela
de algumas pessoas lembrarem da morte do Mandela, né? Quando ele já estava morto e achar que o Mandela ainda estava vivo. Mas para aquela pessoa aquilo era real, entendeu? Ele morreu tem até para quem... Né? Desculpa, pode falar. Isso. Não, imagina, para quem gosta de desenho, tem até uma questão do gogó do Salsicha do Scooby-Doo. Muita gente acha que o Salsicha tem um gogó aqui e não tem. Mas a pessoa falou, sempre assistiu Scooby-Doo com o Salsicha com o gogó, mas você vai ver lá, não tem. É o tal do efeito Mandela, né? Eu tenho essa do gogó. Eu sempre achei que... E não tem. Mas de onde surgiu? Ninguém sabe, né? Então a verdade é que acaba surgindo ali. Nesse momento, quando a pessoa revisita os locais, eu sempre peço com cuidado, com calma, para que ela não tenha pressa. Então ela vai revisitando e vai trazendo aquilo. Logo depois que aquilo vai para a ficha do cliente, da pessoa, eu peço esse tempo de uma semana para que a pessoa experimente aquilo que aconteceu e eu vou revalidar aqueles pontos na próxima sessão. Até para que ou eu, como terapeuta, ou a pessoa não caia no efeito Mandela. E aí possa que aquilo não tenha uma verdade, ou foi uma construção de uma experiência atual. É óbvio que, como nós somos seres a todo momento estimulados no mundo atual, com outras questões, pode ser que em algum momento, um ponto ou outro caia, por exemplo, no efeito Mandela. Mas não é na totalidade. Eu peço para que a pessoa revisite aquele local, revisite as situações. É isso mesmo que você encontrou lá? Porque o grande ponto da TVP é um processo investigativo. Nós vamos com calma, entrar, olhar, experimentar, tocar. Eu peço para que a pessoa toque nos locais. Né? Então a pessoa está lá conforme no ela está divã, vivendo aquele momento. Perfeito, perfeito. Porque é tão importante esse processo para a pessoa, até mais do que para mim, porque eu sou só apenas um condutor da técnica, mas a pessoa ali ela precisa realmente entender que aquilo que ela está rememorando é verdade, ou foi verdade para aquela vida. Perfeito. E que aquilo que ela experimentou, viveu, sentiu, pode ter impacto na vida atual. Perfeito, perfeito. Muitas vezes acontece assim, um dos clientes, uma cliente, uma moça que eu atendi, fui fazendo o processo, levei ela até a outra vida. Daqui a pouco, ela estava num local que parecia realmente escuro, com tijolos antigos. Ela me dizia que era por volta de 1600. E daqui a pouco, ela descreveu um outro ambiente muito diferente, um ambiente que lembrava uma floresta, mas eu perguntei para ela, é uma continuidade do local que você está? Porque me parecia meio estranho. Ela falou, não, é outro local e outro tempo. E não houve um processo de condução. Eu vou sair. Não, foi uma virada de chave. Ela mesma, por revisitar, ela, até por uma crença que ela já tinha reencarnacionista, ela revisitou um outro local. Então eu falei, bom, Sozinha, vamos lá. Você quer mesma. sozinha, por ela mesma. E aí eu sempre pergunto, você gostaria de permanecer nesse local ou você quer voltar? Não, eu quero permanecer. Então a gente vai revisitando, vai colhendo dados. Esse é o mais importante. É colher dados, emoções, sensações, para que essas coisas se tornem realmente elementos de tratamento para a vida atual, que é esse o objetivo principal. Perfeito. E como a gente está falando aí do processo, né? Então, a pessoa te procura, ela te explica qual é o objetivo dela. Inclusive, entra aí uma outra pergunta minha, que você comentou, às vezes é curiosidade. Como você lida com esse tipo de situação? Se você aceita, não aceita, enfim, eu gostaria que você comentasse. E daí faz as sessões, como você disse, onde você vai conduzindo tudo. E como que seria o pós-sessão? Né? Como você, como terapeuta, auxilia a pessoa no tratamento? O que acontece depois da sessão? Depois da sessão, então, sempre já no mesmo dia, ali, eu termino, a pessoa volta, eu dou um feedback do que aconteceu, sempre relembrando, o processo de TVP e hipnótico não perde a consciência da pessoa, de onde ela está, do que está acontecendo. Passei aquilo, eu sempre digo ao pessoal, olha, pelo menos uma semana, né, 7 dias ou 15 dias, para que você pense sobre o que você reviveu, revisitou, olhou, se emocionou.
se você tem alguma questão importante, pode me mandar no WhatsApp, porque vai somando isso, e aí a pessoa, é muito comum a pessoa relatar, então, o revisitar de locais, porque eu dormi 2, 3 dias depois e relembrei aquele local, relembrei nomes que eu não estava lembrando no dia da sessão, relembrei datas importantes, então eu falei, vai me mandando, e eu vou anotando aqui. Quando a pessoa volta, uma semana depois, 15 dias depois, aí é um momento onde, antes da gente já partir para ali, para a técnica, é o momento de um bate-papo rápido, de 5 a 10 minutos, porque eu preciso que ela entenda assim, bom, eu vim aqui para buscar TVP porque eu tenho medo de barata. Tá. Ok, então vamos lá. Como é que está esse medo de barata? Você se expôs a uma barata, né? Não, eu não tenho oportunidade. Quando tem casos assim de medos de animais, e o de barata é muito comum a gente levar até uma barata de plástico, porque a pessoa tem tanto medo que a pessoa não pode nem ver a de plástico. Eu pergunto à Não, a minha pessoa. amiga não pode, ela não Não pode nem ver de pode. plástico. Então eu pergunto, olha, mas espera aí, você está preparado para ver um objeto desse, um bicho desse, mesmo que seja de plástico? Ah, estou, não estou. Porque eu preciso que a pessoa se exponha ao local, à fobia, ou, claro, não vou expor a pessoa ao vício, Tá. mas se a pessoa tem o vício do cigarro, você conseguiu reduzir? Você fumava um maço, Tá. conseguiu já reduzir um número determinado? Ah, conseguiu ou não? Aí é que a gente parte para uma nova sessão. Porque Entendi. se não há esse movimento de lição de casa, é apenas um movimento de curiosidade, e aí perde o sentido. O Dr. Morris, quando ele faz a técnica, inclusive uma das máximas que ele coloca é: precisa existir transformação na pessoa. Precisa existir essa transformação. E é óbvio, né, uma transformação para melhor, porque é o objetivo, é o objeto da Sim. técnica. Então eu sempre vou fazer um bate-papo com a pessoa rápida, sentir se ela conseguiu fazer, se expor à fobia, se expor a uma redução do vício, a uma condição emocional. Nossa, eu não consigo olhar. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de palhaço. É Aí você verdade. pensa, mas o que o Verdade. palhaço fez para a pessoa? Nada, não fez nada. Mas pode ter acontecido alguma emoção negativa, ou nesta vida ou em vidas passadas, onde um palhaço entrou, alguma questão nesse sentido. Então eu sempre peço à pessoa, olha, nesse tempo que a gente ainda não vai se ver, procure observar, ou se é se expor à condição, observar as suas sensações, descrever para mim as suas sensações e emoções, a mão soa, né? Eu preciso entender se há suor nas mãos, suor na cabeça, tremores, Efeitos redução, físicos. efeitos físicos. É sempre importante que a pessoa me traga isso, porque isso são sinais. Tá. Porque a gente não está acostumado a perceber isso, né? Quando a gente está emocionado, eu chorei. Mas Associar, você né? Fazer... percebeu antes de você chorar mesmo, o que aconteceu? O seu corpo tremeu, as suas mãos suaram, os seus pés ficaram gelados. Eu preciso ter esses feedbacks sinestésicos para que eu entenda a evolução da pessoa. Porque, de novo, quando a pessoa está num ambiente controlado, eu sempre pergunto para a pessoa, olha, então você pode gravar, você quer pôr o celular, você quer que eu grave, tudo bem. Eu posso pôr a mão na sua mão, né? Porque há também esse medo da pessoa, eu não vou, eu como mulher não vou me tratar com um terapeuta homem, porque ele pode colocar a mão em mim. Pelo Sim. contrário, né? Não há necessidade. Mas às vezes eu preciso encostar na sua mão. Olha, me dê um sinal com o seu dedo de que você já saiu deste local. Então a pessoa vai levantar o dedo. Pronto. Para mim é o Entendi. suficiente. Ou você me dá um sinal de que, com algum outro com o pé, de que você está pisando no local seguro. Então a pessoa mexe o pé. Então todos esses sinais são importantes para mim. Entendi. E por isso que precisa ter pelo menos aí 7 dias, 15 dias, para que a pessoa perceba o que aconteceu. Não consegui nada, não houve evolução, vamos de novo. Então vamos lá de novo. É por Entendi. isso. Entendi. E voltando àquele ponto lá da curiosidade, como você lida quando a pessoa fala, olha, não tem nenhum problema, eu só tô curioso. Esse é muito legal, porque são, em Deve ter geral, muito, né, para você. Tipo, tem, tem. E isso independe de gênero, idade. São pessoas que trazem um aspecto cético, realmente,
E aí, até mesmo na nossa formação, a gente é preparado para isso, porque muitas vezes a pessoa vai declarar isso logo de primeira. Olha, eu nunca acreditei em nada e vim aqui para ver que negócio é esse. Tá. Ok, então tá bom, vamos lá. Às vezes ela vai te enrolar. Na anamnese ela vai dar sinais. Ah, mas eu não acredito nisso. Ah, mas eu também não acredito naquilo. E você percebe nisso. Como a gente tem uma formação para lidar com essas situações, no momento da curiosidade, a gente já então usa a mesma técnica, faz a pessoa se relaxar, entrar no estado hipnótico, regressão, terapia de vidas passadas. E aí é interessante a volta, porque quando a pessoa ou tem a consciência, porque é um processo tão, eu posso chamar de bonito e gostoso, porque quando a pessoa está ali revisitando, ela nem se percebeu de que ela já está dentro. Entendi. Grande parte dos curiosos, eu estou ali visitando um local, reencontrando pessoas, situações, sensações. Quando ela volta, é que ela percebe que, meu Deus, puxa vida, eu revisitei um local. Eu falei, pois é, você revisitou um local, você revisitou uma pessoa, você revisitou sensações que, somadas às suas experiências atuais, demonstram quem você é. Então, até mesmo o seu ceticismo está ligado com as experiências passadas. Uhum. Aí ela passa a entender de que ela ser cética hoje, ou estar cética, não é o momento atual. Foi por algo que aconteceu também lá no passado. Então, grande parte dessas pessoas, ou curiosas, ou porque vem para testar o terapeuta, eu nem me incomodo mais. Tá bom, vamos lá, vamos revisitar. É sempre, quase sempre, o momento da volta. Quando ela volta para o local atual, que ela percebe, poxa vida, quase aquele meme da cabeça explodindo, Sim. por aí, ela vai. Eu revisitei mesmo. Claro, como um dos nossos amigos perguntou aí, mas isso é verdade? Bom, vamos lá. Na próxima sessão, a gente pode revisitar esse local e aí você vai me dizer, realmente é verdade. Não foi uma fantasia da minha cabeça, não foi uma cena de um livro ou de um filme que eu percebi e somei a essa construção do passado. Então, a curiosidade, ela é normal do ser humano, Sim. ela nos move, eu também sou curioso para muitas coisas, mas é só a curiosidade realmente vai ser o primeiro passo, mas ela vai experimentar outras questões também. Eu acredito que mesmo a pessoa que diz que está indo só por curiosidade, provavelmente se ela chegou ao ponto de agendar e estar lá, é porque tem algo a ser resolvido. Certamente, Não é? certamente. Porque senão a pessoa não iria se expor nesse sentido de estar lá comigo, uma pessoa que ela não conhece ou conhece. Uhum. E aí, por exemplo, até talvez possa ser uma das perguntas, pode ser atendido familiar? Né? Olha, poucos familiares eu atendi, porque o Tá. que acaba acontecendo, né? Até por uma questão de ética profissional ou do ético profissional. Você conhece o familiar, você sabe um pouco da vida dele, né? Nada impede de você atender um familiar. Mas pode acontecer um processo de vergonha. Sim. De repente, ela estar lá naquele local e declarar determinadas questões, e como você faz parte desse tecido histórico familiar, não vou querer me expor. Não tem problema, tem uma série de profissionais aí no mercado que podem atender. Mas é um processo, de novo, eu reforço aqui para quem está nos ouvindo e vendo aí a qualquer momento, permita-se, né? Liberte-se nesse momento, seja por curiosidade, por crenças reencarnacionistas, por questões realmente de saúde mesmo, como já tratamos Claro, aqui. claro. O principal da busca que a pessoa faz da TVP parte dos problemas atuais. São poucos os casos que a pessoa entende que quer revisitar um local. O que desperta nela é o problema atual, porque ou ela já passou por vários médicos, ela já passou por vários tratamentos, e ela chega na TVP, em geral, porque ela diz na anamnese, olha, a grande frase que eu ouço é, já tentei de tudo. Tá bom, tudo é muita coisa, mas vamos lá. Certamente você já Quase deve ter tudo. quase tudo. Certamente você já deve ter tentado muita coisa e por isso você chegou até aqui. Então, certamente, os problemas atuais são a grande porta que traz a pessoa para essa condição
de buscar um processo que, claro, não é um processo médico, não é um processo biológico, mas ele, como terapia, vem somar isso. Perfeito. Ô, Paulo, eu queria que você comentasse algum caso que você acha que possa ser interessante, até para os céticos. Um caso que eu atendi também, de uma outra moça também, que aí que vai trazer aquela questão de você está preparado para encontrar? Então, atendi Sim. ela, o que movia ela é a curiosidade pelas vidas passadas, tem uma crença reencarnacionista, ok, vamos lá. Então, você tem consciência do estado atual? Sim. Relaxamento, estado hipnótico. Vamos regredindo nas idades, observando, inclusive, o momento presente. Quando que o véu, né, se desvela e ela encontra um ambiente inóspito, de morte, onde ela estava tirando a vida de uma pessoa. Teve processos realmente de suor nas mãos, até me arrepia, assim, porque é um processo denso. Aí, de novo, eu pergunto para ela, você deseja continuar ali? Talvez qualquer um que está nos assistindo falaria, não, 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 quero voltar. Não, ela continuou, e isso é muito corajoso, né, de uma pessoa, e até para uma mulher, né, nesse sentido, ela continuou e foi sendo dolorido, porque ela Ela foi percebeu que ela estava revivendo aquele momento onde ela estava tirando a vida de outra pessoa. tirando a vida de uma pessoa. Então, muito provavelmente sendo algoz, ou aqueles algozes que a gente vê nos filmes épicos, né, medievais. A época parecia mais ou menos ali uma época medieval. Então, você percebe assim, ela continuou sendo conduzida, continuou construindo aquele processo, né, ali naquele momento, revisitando aquele local, terminando, vamos dizer, aquele processo de ser algoz de alguém e continuando num ambiente menos inóspito, para um local de luz. E, de novo, vai tendo as transições. É muito comum na primeira, e essa foi uma primeira sessão, então ela reencontrou um momento forte da vida dela, tirando a vida de alguém. Logo depois ela foi encontrando outros momentos em outras épocas, e é muito comum isso, porque, de novo, é como abrir um processo de mental, claro, mas de registros memoriais que você conscientemente nunca parou para reencontrar. Aí ela foi reencontrando tudo isso, voltou, ela teve total lembrança de onde ela esteve, o que ela fez, o que ela reencontrou. E a frase que ela usou para mim no momento que ela volta é: não quero mais entrar nesse lugar. Não quero mais entrar. Eu falei, tudo bem, você não querer entrar. Mas você agiu assim, você reagiu assim, você teve suor, o seu corpo tremeu. E ao mesmo tempo que o seu corpo tremeu, a coragem que você teve em continuar essa história, porque qualquer um de nós aqui falaria, não, 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 tirar a vida de alguém, para. Sim. Né? Eu queria voltar. Então, é muito importante perceber que as reações das pessoas são as mais diferentes e que a função do terapeuta é guiar, é conduzir, não é dizer fica aí, não é isso inclusive está Né? cheio interferir no processo, inclusive atenção, né? Porque por exemplo tem vários vídeos aí na internet que às vezes informações ou estado hipnótico, o terapeuta, aquele hipnólogo faz a pessoa manter o processo de catarse. Já foi, inclusive em pesquisas mais atuais, colocado. A pessoa ficar revisitando o processo de catarse, de dor, tem tempo para aquilo. E é o tempo da pessoa. Você deixar a pessoa naquele processo, além de depois ela voltar com um estado físico muito machucado, porque está ali tensa, ou tremendo, ou caindo no chão, pode acontecer da pessoa se machucar. Se é uma pessoa, por exemplo, se eu estou atendendo alguém que é muito maior do que eu, mais forte, imagina eu ter que segurar a pessoa vai ou vai me machucar também. Sim. Então você rapidamente entra com ordens, né, para dentro da técnica, para que a pessoa volte, se acalme, porque a função não é essa, não é causar pavor na pessoa, nem para o próprio terapeuta. Perfeito. Outro caso que aconteceu também, aí foi de um rapaz, e aí, de novo,
a função de ter alguém treinado com formação. A pessoa foi levada naquele processo, ele chegou por questões, ele tinha medo de falar em público. Tá. Já tinha tentado cursos de oratória, já tinha tentado parte psicológica. Às vezes, ele falou, às vezes eu melhorava e voltava rapidamente para aquele medo. E aí ele relatava aquilo que é o comum, suor nas mãos, suor nos pés, gagueira. Vamos lá ver. De repente, quando ele entra nas vidas passadas, ele começa a quase, eu vou usar aqui um termo, deve ter descido um espírito no cavalo ali. Porque ele começou a se envergar, ele começou a falar uma linguagem com uma voz totalmente distorcida. E aí, nesse momento, é que você tem que ter preparo, porque não pode ter medo, nada vai acontecer ali, né? E aí eu fui perguntando, porque eu sempre pergunto se você tem alguma religião. Ele não tinha declarado religião. Ele mudou a tonalidade da voz dele, mas continuava falando em português. Continuava falando em português, mas mudou tonalidade, jeito de falar, não foi agressivo comigo, respondia tudo que eu perguntava, só que num outro tom de voz e num outro jeito, um jeito imponente, um jeito forte, de alguém que demonstrava força. Foi revisitando um ambiente de guerra, no caso, era um ambiente de guerra que ele estava lá. Aí, dentro desse ambiente de guerra, ele havia feito um pacto com alguma entidade ali que ele, ou certamente não honrou o pacto que ele fez, e aí, dentro de uma crença talvez mais espiritualista, ele ficou acometido de uma questão da fala. Aí eu vim trazendo ele de volta desse processo, e aí quando ele chega, aí no que ele volta, ele realmente relata para mim, na nossa conversa, eu falei, escuta, você declarou aqui que não tinha religião, é isso mesmo? Eu sou um bandista, mas eu fiquei com vergonha de falar. Não tem problema, pode falar. Então, de novo, né, a função da anamnese na primeira sessão é de extrema importância, porque ali eu vou somar elementos que podem aparecer na sessão. E apareceu. E aí eu expliquei para ele o que aconteceu, ele não quis gravar a sessão, mas eu expliquei e falei, olha, muito provavelmente você fez um pacto na vida passada com uma entidade e que você não honrou esse pacto e agora você foi aí, né, não para definitivamente, mas te acometeu uma fala. A primeira pergunta que ele fez para mim é, como é que eu saio dessa? Eu falei, olha, como é que eu saio? Eu dependo, ele era chefe de uma determinada sessão numa empresa, como é que eu vou sair dessa? Eu falei, não, vamos lá, agora é de novo. A função de você revisitar isso, se você está na Umbanda, vai lá, né, também tratar essa questão, leva essa questão lá. Porque aquilo que você falou, na realidade, como você disse, o teu trabalho é mais um trabalho de investigação. Porque daí vão acontecer casos onde, a partir do momento que você tem conhecimento, você vai procurar o profissional adequado. Nesse caso, seria a própria Umbanda. Perfeito, eu falei para ele, ó, leva isso lá. Pode ser uma terapia, um psicólogo, enfim, vai depender de cada caso. Realmente, e depois nas outras sessões ele foi melhorando e relatando, me dando a devolutiva da melhora dele. Mas é de novo, como você falou, eu preciso que a pessoa seja o mais honesta, clara, aberta possível ali no primeiro encontro nosso, porque tudo que for aparecendo serão peças de um grande quebra-cabeça. É um grande quebra-cabeça. A pessoa vai estar ali revisitando. E depois ele reencontrou nas outras sessões, ele voltou neste mesmo local, e aí ele já não falava com aquela voz distorcida, já falava com a voz dele mesmo, e foi melhorando. É óbvio que quem está nos acompanhando aí pode imaginar, nossa, é um processo mágico. Não, não é mágico. Não é uma mágica. De novo, a gente usa a técnica como um processo de coleta de dados, de separar a vida atual das vidas passadas, porque, de novo, você vai revisitar várias outras vidas, de novo relatando, não tem lugar para todo mundo, para rei, rainha, imperador e imperatriz. Os cargos estão ocupados, desculpa aqui quebrar o sonho de todo mundo. Então, de repente, você vai ser um algoz de alguém, ou você vai ser uma pessoa comum do dia a dia da sociedade, e ali, sim, o mais importante não é a função que você exercia ali de status, mas o que aconteceu com você. Eu preciso entender, assim, como você saiu da outra vida?
Como foi esse processo de morte? Foi uma morte trágica? Foi uma morte natural? Tinha alguém com você? Você provocou a morte de alguém? Foram questões que marcam os dias atuais? Tudo isso é mais importante. Então, Sim. as pessoas vão me trazendo, e aí é onde a gente consegue dar encaminhamento para o sucesso da pessoa, para a felicidade da pessoa e assim por diante. Perfeito. Então, você que tem desejo de ser mais feliz, de estar mais feliz na vida atual, que isso é o mais importante, liberte-se, experimente. A TVP, a Terapia de Vidas Passadas, ela vem somar uma peça de felicidade para você, porque ela vai realmente trazer elementos para você vencer a sua própria vida atual. E isso é o mais importante.